A 11ª hora. Boas, pessoal. Bem-vindos ao terceiro e último episódio do Da especial da guerra. Damn, sister. Isto foi uma It's viagem. been a long run. Oh, meu Deus. It's been a long run. Se foi. Espero que vocês gostem deste terceiro e último episódio, um pouco conclusivo de tudo o que foi falado até agora. Olá, nem vos disse olá, pessoas. Desculpem, eu dormi muito pouco esta noite e para além de dormir muito pouco, estamos muito cansados porque estivemos até às 4 da manhã a fazer pesquisas e até há um bocado. Foi mais, acho que foi mais organização, porque a maior parte do trabalho já tínhamos feito. Sim, mas atenção, nós começámos por fazer a pesquisa destes 3 vídeos e depois dividimos em 3 partes. Só que para este último vídeo, meu Deus, nós estivemos ali a entrar num buraco. Eu acho que nunca mais, o meu cérebro nunca mais vai sair desse buraco. Não, foi complicado e depois psicologicamente é super pesado. É por acaso, se fora de brincadeiras, por acaso eu sinto mesmo esgotado depois destes 3 vídeos. É super pesado, porque Triste. o cruzamento de informação, existe uma rede super complexa que é necessário interligar para conseguir perceber completamente todo o processo, todo o sistema e tudo o que está envolvido neste conflito. Houve muitas lágrimas da minha parte, porque eu sou uma pessoa muito sensível. Portanto, houve muitos momentos em que eu ainda me sinto cansada de ter chorado a ler certas coisas. Vocês podem achar que eu estou a gozar, mas eu não estou a gozar. Mas pronto, vamos dar início ao episódio e este episódio vai ser um bocado mais complicado, na minha opinião, que os outros, porque vai ter muita informação. Mas decidimos começar com fake news, com coisas que nós lemos na internet e com coisas que nós vimos também na televisão. E antes de eu começar o episódio, por acaso eu gostava de agradecer à Mariana, que é uma rapariga com quem eu falo bastantes vezes no Instagram e por acaso é muito simpática e que, por acaso é, e que nos comentou no segundo vídeo, se não estou em erro, para nós falarmos sobre o agenda setting e framing na política externa. Eu acho que vocês devem ver isto, porque isto aqui faz um bocado de backup às nossas alegações aqui, no que toca aos fake news. Portanto, se vocês quiserem, eu posso deixar nos comentários, desculpem, na descrição do vídeo, alguns sites onde vocês podem pesquisar sobre isto, porque tal como este assunto, nós também não vamos estar a passar horas a falar sobre certas coisas, portanto nós deixamos todos os links na descrição, vocês a partir daí podem fazer as vossas próprias pesquisas. Portanto, obrigado Mariana e obrigado a todos os que comentam nos nossos vídeos, que partilham, que mandam mensagens. Muito obrigada a todos vocês. Vamos começar. Portanto, desde o início destes conflitos da guerra, né, entre a Ucrânia e a Rússia, houve alguns casos de fake news que inclusivamente passaram aqui na televisão francesa. Eu vou citar alguns, não vou citar todos porque senão passámos aqui a manhã inteira e o dia inteiro. Portanto, vou começar pelo... A tarde inteira. Exato. Eu tinha de dizer, não só. Não vou, desculpa. Eu sinto o meu cérebro está mesmo drenado. Tu já estás secretamente já estás à espera do amanhã. Do amanhã de manhã, por saber que tudo isto já acabou. Tudo isto? Tudo isto, pronto. É legítimo, é Gostas legítimo. comigo, eu gosto contigo. Não, mas é... Quero dizer... Não, eu tudo acho... isto já terá passado um bocado toda esta... Pronto, deste pressão stress, porque para eu fazer sinto-me como aquelas pessoas que vão começar as apresentações nas escolas e eu estou dizendo, eu sou a Adriana, vou começar. Ok. Portanto, Estavas tu a dizer tudo o que passou aqui na televisão francesa? Sim, tudo aquilo que passou aqui na televisão francesa, por acaso eu achei bastante interessante, porque eu pensei que eles não iam falar sobre certas coisas e por acaso falaram. Portanto, vou começar com o fantasma de Kiev, o Ghost of Kiev. Não sei se vocês se lembram dessas alegações. Basicamente foram imagens de um jogo do DCS World. DCS World. Sorry. Direct Combat qualquer coisa. Foi usado para espalhar medo e informações falsas em relação à guerra, mais precisamente ao lado russo. E eu, por acaso, vi muita gente a comentar sobre isso.
Mas as imagens, lamento dizer-vos que foram passadas na internet, foram mentira e para todos os geeks aí fora. Conhecem o jogo. Basicamente é um simulador de combate aéreo, combate militar aéreo, em que as imagens foram trabalhadas no sentido de misturar o voo de MiGs, de caças, basicamente dizerem que haviam... Desculpem, nós temos 2 cães aqui. Com a paisagem... Basicamente queriam fazer com que as pessoas achassem que havia um avião qualquer que andava a bater outros aviões russos e lamento, é mentira, não é verdade. Portanto, outra coisa que já aconteceu há bastante tempo, mas é importante na mesma, houve um tanque, não sei se vocês se lembram, um tanque que alegadamente não, passou por cima de um carro de civis e que foi ligado às tropas russas. Isto não é verdade, por acaso isto é falso, inclusivamente passou na televisão francesa, em que disseram que o tanque era ucraniano e não russo. Foi basicamente, estava no controle por parte dos ucranianos e as pessoas que estavam a conduzir o tanque, basicamente perderam o controle do tanque. E basicamente aquilo passou por cima de um carro com uma pessoa lá dentro. E por acaso não era um tanque russo. Interceptaram um carro civil. Era um tanque ucraniano, mas isso pronto acontece. Acho eu nunca conduzi um tanque, mas eu acho que é... O que, a meu ver, se me permites, prova um bocado... como é que é de dizer isto? Prova um bocado a ineficiência e a falta de preparação do exército, quando digo exército, digo dos grupos paramilitares também. E a falta de preparação por parte deles, embora ao contrário de tudo o que a gente diz aí no social media, um bocado a falta de preparação deles para conduzir e para lidar com condução, tipo de veículos militares, que não é nada fácil. Sim, exatamente. E que requer uma preparação, bastante preparação para... Com anos de treino. Exatamente. Para poder ser executados sem criar perigos para os civis, no caso de um combate urbano como é o caso aqui na Ucrânia. Portanto, vamos seguir com o hospital de Mariupol. Houve um ataque que aconteceu a 9 de março deste ano. Mas, no entanto, 2 dias antes, a representação russa da ONU, em Nova Iorque, anunciou que esse hospital tinha sido tomado pelas forças do batalhão Azov, ultranacionalistas, tendo em conta a localização estratégica do mesmo. E a Rússia também disse que todos os civis que estavam no hospital foram evacuados antes do tal bombardeamento que aconteceu aqui. Exatamente, isso tinha sido declarado pelo Ministério da Defesa russo, diretamente a Nova Iorque. Em que depois basicamente a ONU pegou nessa informação e divulgou como tendo sido um ataque russo. Divulgou a informação imediatamente nesse sentido. Foi isso que foi depois reportado até pelos mídias. E que essencialmente os civis, como tu disseste bem, teriam sido evacuados antes e que o edifício estaria a ser usado como uma espécie de refúgio para as tropas. Sim, pelos Azov. Exatamente, para as tropas ucranianas. Esta informação, por acaso, foi confirmada numa entrevista dada pelo ex-representante da Central de Inteligência Suíça, o Sr. Jacques Beau, que nós por acaso já falámos nos outros vídeos, mas foi confirmado por ele em vídeo, se não estou em erro, numa rádio, e ele falou precisamente sobre este assunto. E em relação a este ataque também, houve uma influencer ucraniana grávida. Eu depois, se me lembrar, eu deixo uma fotografia da rapariga. Nesta altura ela estava grávida e foi acusada de ter sido contratada para aparecer nas filmagens do bombardeamento, deste sítio, exatamente para causar impacto. Também foi provado que realmente ela foi contratada para isso e mais uma vez, isso são fake news. Usadas exatamente para criar mais medo e mais impacto a nível emocional e sensacionalismo, essa história toda. Outra coisa que, por acaso, eu vi passar imensas vezes foram fotografias do Zelensky na guerra. Meus anjos, falso. As fotografias que foram passadas do Zelensky na guerra não são do Zelensky na guerra, ok? As imagens foram registadas antes do início do conflito, no dia 24 de fevereiro, e mostram visitas de Zelensky a militares ucranianos na região do Donbass em abril de 2021 e fevereiro de 2022. Exato, que estariam em supostos treinos militares. Exatamente. O que prova, o que aponta mais uma vez para
certa preparação que eles estavam a prever que algo acontecesse ou que algo se desenvolvesse nas próximas semanas. Aliás, eles tinham previsto a reconquista da Crimeia. Isso também podem pesquisar sobre isso. Sim. Que não chegou a acontecer, penso, não chegou a ter início. Depois a invasão russa tomou lugar. Sim, porque depois, exatamente em fevereiro de 2022, houve este problema todo com a Rússia, portanto não me parece que isso tenha dado início. Portanto, eu procurei em todo lado, não há registros que o presidente tenha ido a lado nenhum na batalha, ele não foi para dentro de um tanque, ele não foi combater russos, lamento, acabar com a fantasia de muita gente em relação a isso. Não é verdade. A função dele não seria propriamente combater a Rússia, a função dele seria o Obviamente. presidente, que é Sim, logicamente... eu sei, mas não te esqueças que aquilo que está a ser passado nas notícias está a ser ele é praticamente um herói de combate. Por favor, o homem não foi lá para o meio, está bem? Ok, é um presidente, mas não foi e não há provas que ele tenha ido para o meio do campo de batalha, mas pronto. Moving on. Fundo verde. Temos um bónus que há uns dias atrás estava na sala a rir-me sozinha e o Álvaro perguntou-me o que é que se passa? E eu deparei-me com vídeos do Zelensky. Atenção, podia ser outro presidente qualquer, eu ia-me rir na mesma, não é por causa de ser o Zelensky. Simplesmente eu ri-me porque achei piada ao facto de ver vídeos do Zelensky a fingir que estava lá fora, se não estou em erro, em Kiev. Mas ele estava em frente a um fundo verde, ou seja, dá para fazer manipulação de imagem. Portanto, ele podia estar onde ele quisesse, em Tóquio, podia estar em Lisboa, no Porto, pronto. Mas escolheu basicamente 2 vídeos, num em que se via os soldados atrás dele e noutro em que não se via soldados atrás dele, mas vocês podem ver claramente que a imagem dele, ou seja, ele está com muita luz e atrás dele está super escuro. Portanto, vocês veem claramente que aquilo é um fundo verde e dá para ver, por muita técnica de manipulação de imagem que tenha havido, não é verdade. E, no entanto, vocês têm os vídeos disponíveis no YouTube, se quiserem é só procurar Zelensky Green Screen e aparece logo. Vamos dar seguimento a isto com um míssil que caiu em Donetsk, que por acaso foi localizado pelos média em Kiev. Sim. Portanto, em termos geográficos, Donetsk é de um lado, Kiev é do outro. Sim, Donetsk é no leste da Ucrânia. Exato. E Kiev é na parte de cima. Em relação a este míssil, que foi também, acho que nós chegámos a mencionar, não sei se foi na primeira parte deste especial ou na segunda, mas que mencionámos que este tal míssil que caiu em Donetsk era um míssil Tochka-U. É o francês, desculpem lá. Às vezes acontece. Por acaso, eu juro-te, o meu cérebro parou durante 2 segundos. O meu já parou bastantes segundos desde que começámos este podcast. Mas, como eu estava a dizer, este tal míssil que caiu em Donetsk, teoricamente, foi um míssil que foi inicialmente colocado nas mãos dos russos, porque era um míssil, como eu disse, Tochka-U. E esses mísseis são mísseis que eram antigamente usados pelos russos, e não estou a dizer que não pudesse acontecer uma daquelas situações, das situações de false flag, em que eles... Obviamente. Os russos colocariam um míssil no território para culpar os ucranianos. Sim, exatamente. Mas exatamente. foi... Aliás, existe uma entrevista do Peter Lancaster, em que ele está presente no pós... Na pós-ferrap, não sei dizer em português. Boa questão. A seguir ao ataque, a seguir à queda do míssil, em que basicamente foi comprovado em que seria um míssil que teria sido interceptado pelos russos, ou seja, um míssil lançado pelos ucranianos, mas interceptado pelos russos, para impedir que houvesse mais danos que aquilo que houve. Que aquilo que houve. Exatamente. Pelos mídia foi realmente localizado em Kiev, quando na realidade caiu em Donetsk, e Donetsk é no Donbass, basicamente no leste da Ucrânia. Eu não sei que falha de comunicação é que houve. Não sei o que é que houve ali, mas... E no entanto, como eu estava a dizer, é super importante saber que são mísseis, e esse tipo de mísseis são usados principalmente e exclusivamente, porque o Ministério da Defesa russo diz que não usa esses níveis, não estão listados no arsenal militar deles. E que são mísseis que foram deixados para trás desde a antiga Segunda Guerra Mundial e que foram deixados na Ucrânia. Foi arsenal que ficou para trás na Ucrânia. Esse míssil fez
mortes civis, é importante lembrar, em que estão presentes super graficamente nesse vídeo. E mesmo aquele ataque atingiu também um autocarro em que tens as pessoas todas. Sim, infelizmente, para quem quiser ver infelizmente, quer dizer, o vídeo está disponível na internet. Tenham cuidado, as imagens são bastante gráficas e bastante triste ver povo ucraniano a sofrer dessa forma, mas sim, as imagens estão disponíveis no canal do Peter, que eu vou deixar na descrição também. Portanto, tenham cuidado só quando virem, que um bocado pesado. Portanto, vamos continuar com o ataque de Bucha. Isso já é mais recente. Isto é tudo alegado, segundo a nossa pesquisa. No entanto, existem provas na net. Portanto, só por uma questão de proteção, como eu digo sempre, alegadamente, foi feito de forma a incriminar o exército russo, este ataque. Portanto, segundo o que se sabe sobre isto, segundo Scott Ritter, é uma pessoa, um ex-marine, desculpem, americano, bastante importante, que trabalhou no meio de guerras, que por acaso veio confirmar alguns pontos importantes sobre este assunto. Ex-coordenador da inteligência das Nações Unidas e da NATO. Para além do Scott Ritter, nós também temos o ficheiro Biden Junta, que se encontra disponível na internet e que vamos deixar na descrição do vídeo. Que eu basicamente está numa cena que se chama Conservopédia. Conservopédia, sim. Que depois podemos deixar em baixo. Sim, mas eu vou deixar porque eu aconselho mesmo a que todos vocês vão lá e cavem o buraquinho que nós também andamos a cavar e tirem as vossas próprias conclusões. E isto não é só no que toca à guerra, vocês têm muita informação lá. Eu acho que podemos deixar um bocadinho excerto do vídeo também. Um bocadinho excerto desse vídeo aqui sim, e depois seguimos com... Então pronto, pessoal, vejam um bocadinho do excerto do vídeo do Scott. Vamos disponibilizar. Exatamente. Já de seguir. So now the Russians from Bucha withdraw, part of this withdrawal. While they were there for several weeks, the Russian military says we had good relations with the local people. It was peaceful. We traded our dry rations for their dairy products. So they had a system of barter set up. So the citizens of Bucha would give them eggs, milk, cheese, and the Russians would give them the dry rations, the flour, the salt, the sugar, the meat, etc. And this was going on. Then the Russians left. Anybody who engaged in that kind of interaction with the Russians was now viewed as a collaborator. We know this because the Ukrainian National Police have published an announcement that they are going into Bucha on April 1st to carry out a cleansing operation to liquidate the collaborators. All right, this is the exact opposite of the Russian approach, which is we treat everybody with respect and we try not to harm civilians. The Ukrainians are saying, if you cooperate with the Russians, you will die. They have a videotape of a senior political figure announcing on social media to the citizens of Bucha, stay in your homes. The National Police are carrying out a cleansing operation. Do not panic. Stay in your home. She repeats it over and over and over again. Why? Because the police are in the streets gunning people down, kicking in doors of people who are collaborating and killing them. And we know this is more than just a document and a videotape, because a videotape of a lady speak, because we have videotape of them actually doing it. We have videotape of the Ukrainian police, especially an Azov group, proudly claiming that you're going on a safari. That's an important word, because when we talk about propaganda, how you take the language of one side, flip it and use it again, take your language, flip it and use it against the other guys. It's the Ukrainians who have a special unit. The name of the Ukrainian Special Police Unit that went into Bucha was the Safari Unit. And they were carrying out a safari to cleanse the pro-Russian collaborators. And cleansing means kill, not capture, kill. And they're doing it. And then they go around and they film the dead bodies and they say the Russians did it. Now, there's a couple of things about the dead bodies. One, most of them are wearing white armbands, which means that they were telling the Russians, we're on your side. Don't shoot us. All right. Two, near each body is a green dry ration box, which they were carrying when they got killed, and it's on the ground next to them. Three, when they didn't have the armband, it's because the armband had been taken off and used to bind their hands behind their back.
These people were murdered, not by the Russians, but by the Ukrainians. And yet that's not the spin that we're getting right now. The spin we're getting is just the opposite. All the forensic data that's available right now strongly suggests that the Ukrainians are responsible for the death of these people in Bucha. There's no doubt about it. The other interesting thing is they're trying to say these bodies died. I don't want to get too graphic here, but I've been around dead bodies. All right. You shoot a body on March 19th and you leave it lying in the street in 50 and 60 degree weather until April 2nd, the body ain't looking like they're looking on TV. Bodies tend to bloat up. The clothing tends to tear because the body swells and then the body bursts, and it's very disgusting. It's gross. It's fetid. It's putrid. It's not what you saw on TV. What you saw on TV were freshly killed human beings. And we have another piece of evidence that more people need to pay attention to. A Mexican journalist gained access to Bucha on the same day that the Ukrainians were declaring this. And he filmed the bodies, fresh blood. He sat there and said, these people are freshly killed. This is fresh blood. Body ain't laying there since March 19th. It has fresh blood. These people were murdered on April 1st by the Ukrainian National Police. This is a propaganda war unlike anything we've seen in modern times, because it's not just about manufacturing a case for war. This is about an outright lie about murder. Como vocês puderam ver no vídeo, vamos falar um bocadinho sobre aquilo que o Scott disse. Portanto, no seguimento das negociações e na chegada a um acordo amigável, os russos deixaram Bucha no dia 31 de março e isto foi confirmado pelo presidente da Câmara de Bucha. Okay? Só no quarto dia após a saída dos russos de Bucha é que houve informação sobre o tal massacre de centenas de civis espalhados pelas ruas. As provas do crime apareceram, tal como referi, no quarto dia, após o Serviço de Segurança da Ucrânia e representantes jornalísticos ucranianos chegarem à cidade. O New York Times esteve presente em Bucha no dia 2 de abril e não disse nada em relação a qualquer tipo de massacre. Portanto, eles entraram lá, não viram nada, não viram corpos, não viram rigorosamente nada, portanto, não fizeram qualquer tipo de alegação. Portanto, eles confirmaram, os mesmos, ou seja, o New York Times, confirmou a retirada russa 2 dias após o presidente da Câmara ter confirmado essas afirmações e disseram que os russos deixaram atrás de si, soldados mortos e veículos queimados, segundo testemunhas, funcionários ucranianos, imagens de satélite e analistas militares. Havia seis mortos? Sim, penso que foram 6 mortos no total. 6 mortos declarados pelo New York Times. Sim, exatamente. E eles também sugerem, o New York Times, que o corpo militar nazi Azov pode ter sido responsável pelos assassinatos. E, no entanto, temos aqui outro detalhe importante que eu achei que realmente devíamos referir aqui, que a maior parte dos cadáveres usavam uma fita branca que foram distribuídas pelos militares russos para identificar civis não combatentes. Mas não combatentes, mas entre aspas apoiantes. Sim, teoricamente apoiantes ou simpatizantes dos russos. Com os russos, exatamente. E essas mesmas pessoas tornaram-se vítimas das forças de segurança especial ucraniano, ou seja, o regimento Safari, por serem vistos... Só um bocadinho, desculpa eu estar a interromper. Sim. Não é nenhum regimento. O regimento Safari não é é uma espécie de... É uma espécie de, vamos dizer, uma espécie de milícia como a milícia Wagner russa. Estás a ver? Sim. Ou seja, são uma espécie de serviços... como é que é dizer? Não são serviços secretos, mas é um grupo de mercenários, se quiseres, que está ao serviço neste caso era da polícia também, da Polícia Nacional e do Exército Militar Ucraniano. Quando digo Exército Militar, nunca se esqueçam que estou a falar também dos grupos paramilitares, que é mais isso que é o Exército Ucraniano, essencialmente são esses grupos. E então esse tal grupo Safari que estaria no local para limpar o resto desses tais civis que seriam apoiantes dos russos ou informadores russos, como quiserem. Ou considerados. E de facto podemos ver por fotos e também, não sei se existem vídeos, mas penso que existem vídeos também, que os corpos que foram encontrados com pacotes de comida
fornecidos pelo exército russo. Ou seja, no decorrer das ações humanitárias e da entrega de alimentos por parte dos russos aos seus Essas colaboradores, aos civis que estão com os russos. O que é super importante lembrar é que decorreram 4 dias. Foi 4 dias. 4 dias após a saída das tropas militares russas de Bucha. 4 dias depois, os cadáveres que são encontrados são cadáveres que estão encontrados com sangue fresco. E não com ar de Com um cadáver que que inchou com o tempo, porque é assim que acontece. O cadáver. Ok, existem as condições atmosféricas que também jogam bastante. Obviamente. Mas o sangue pelo menos já teria perdido a cor e isso seria... E estava seco, por exemplo, mas não, o sangue estava... Mas o sangue estava fresco. Estava fresco. E outra coisa muito engraçada, eu quero deixar aqui um parênteses que acho super importante, como modo de reflexo e para as pessoas puxarem um bocadinho pela cabeça, que é isso que me irrita também nisto tudo. As pessoas parece que não sei o que é que comem ao pequeno almoço, bom breve. Mas que é super importante, estás-te a rir, mas é super importante. Eu só me ri porque tu misturaste francês. Sim. Não, mas É só pronto, isso. peço desculpa por misturar francês, mas é mesmo assim. Bom, voltando ao que eu estava a dizer. Como é que 4 dias depois deparámos-nos com esta situação? O New York Times declara, quando da sua visita, que encontrou 6 civis mortos. Foram encontrados 6 cadáveres, ou deu conta de 6 cadáveres, aparentemente de civis mortos. 6 cadáveres. E depois, aqui em França, os jornais online e penso que também a televisão declaram mais de 400 e tal mortos em valas, em supostamente valas. Uma espécie de vala comum encontrados em sarjetas, em que vocês quiserem, em fossas. Sim. Mais de 400 mortos. Como é que, quero fazer aqui um parênteses super importante, como é que nas primeiras 3 semanas de guerra, do conflito, as vítimas calculavam-se por volta das 600 vítimas do conflito entre soldados e civis. E como é que em 4 dias houveram 400 mortos? E onde é que estavam se realmente isso aconteceu, onde é que estavam esses corpos? E como é que eles fizeram para conseguir esconder todos esses corpos e depois arrastá-los e deixá-los ali? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. E acho que é super importante fazer este tipo de paralelismos, que é o que falta, acho que, à opinião pública e às pessoas que estão do outro lado, do lado de cada televisão e que recebem as notícias. Para mim, é bastante, eu diria, estranho, suspeito, que as coisas sejam contadas desta forma. Pronto, eu deixo-te avançar, mas era só isso. É estranho que nas 3 primeiras semanas tínhamos tido esse número de vítimas. Sim, em 3 semanas houveram 600 e em 4 dias houveram 400. Sim, mas eu concordo. Mas também há outra coisa. Vocês vejam a agressividade, se realmente quiserem ver as fotografias ou os vídeos das vítimas, tenham em conta a agressividade com que elas foram mortas. Segundo aquilo que eu vi, relatos e fotos e essa história toda, muitas delas tinham as mãos agarradas atrás, ou seja, amarradas atrás das costas e foram ou seja, pronto, mataram-nas com um tiro atrás da cabeça. Isso é execução, nem sequer é nada, mesmo de propósito feito para a pessoa nem sequer ter hipótese de se defender. E vejam outras fotos e vocês vão ver a agressão, porque também não podemos estar a dizer muito, porque é considerado gráfico no YouTube, e eu entendo. Mas vejam a agressão também que foi feita a essas pessoas e tenham isso em conta. Acho que é super importante fazermos este tipo de análise, porque só assim conseguimos chegar a analisar as imagens, comparar. Sim, exatamente. E acho que falta muito isso. Sim, mas as pessoas têm que ter noção que, ok, não é só ler as notícias, é também pensar um bocado, é também fazer ligações entre um ponto e outro e pensar, ok, como é que em 4 dias houve tanta morte, como é que no início da guerra não havia quase nada. Obviamente vai sempre haver mortes porque é uma guerra, mas não havia praticamente nada comparativamente com agora. Como é que é possível haver de um momento para o outro tanta gente a morrer? Como é? Não faz sentido nenhum. No entanto, eu também queria deixar aqui, não sei se vamos conseguir pôr o vídeo aqui no ecrã, se não conseguimos pôr,
eu deixo na descrição, há um vídeo no Twitter da polícia ucraniana a agredir civis inocentes. Eu por acaso fui ver o vídeo e é um bocado agressivo, porque basicamente vê-se a polícia a bater em pessoas que alegadamente não têm nada a ver com este assunto. Não tinham nada a ver com os russos, não tinham nada a ver com o exército, nada, simplesmente estavam a ser agredidos pela polícia, mais uma vez. Exato. E polícia ucraniana. Mais uma vez, segundo as acusações pelos ataques em Bucha, que seriam os russos a cometer estes crimes, a minha pergunta para vocês é qual seria o interesse dos russos em matar civis quando acabaram de lhes distribuir comida, claramente. É importante salvaguardar que este tipo de ações pode acontecer, porque são estratégias de guerra, mas estas estratégias, aqui sim, e tudo o que se trata que acontece em relação a civis, isso sim é considerado crime de guerra. Sim. O facto de usarem civis como escudos humanos e que estão a ser usados pelos ucranianos, isso sim é crime de guerra. Mas as pessoas também têm que ter noção que se vocês fizerem um bocadinho de pesquisa, basicamente tudo aquilo que aparece, e segundo as horas de pesquisa que nós já temos em cima, todas as provas aparecem de alegadamente serem os Azov, ou seja, os ucranianos usarem os próprios ucranianos como como é que é de explicar? Como... Está-me a falhar a palavra. Como o escudo humano? Isso, como escudo humano, desculpem. Em todo o tempo de guerra. Aliás, voltou a acontecer recentemente num estabelecimento do Leroy Merlin, por exemplo. Lá, em que eles se esconderam na cave e o Leroy foi bombardeado, evidentemente, porque os russos saberiam que eles estavam a ser escondidos, escondidos na cave do estabelecimento. E as pessoas que estariam eventualmente perto, os civis, obviamente que eles sofreram as consequências do ataque. O que é lógico, uma granada explode, tem civis à beira. A granada não tinha como objetivo matar os civis, mas infelizmente são danos colaterais. E são vítimas, mas são considerados danos colaterais porque não era propriamente o objetivo matar aquelas pessoas, mas infelizmente é triste, mas é guerra. Exatamente. Eu só queria dizer uma coisa. Diz. Vocês lembrem-se também que nós estamos a fazer um resumo deste assunto, ok? Portanto, muitos dos detalhes ainda faltam e obviamente eu aconselho-vos a ler os documentos que nós vamos deixar na descrição para vocês poderem fazer a vossa própria pesquisa, para vocês poderem ver realmente o que é que se passou. Portanto, vamos dar seguimento a esta segunda parte com o Hunter Biden, que é o filho do Joe Biden, o atual presidente dos Estados Unidos, e as ligações com a Burisma, que é uma empresa ucraniana. Não esqueci. Ai, que branco. Estamos mesmo cansados. Estou cansada. Uma empresa ucraniana de energias fósseis. Isso. Que trabalha mais predominantemente com gás. Ai, desculpa. Curiosamente, com gás. Quem diria? Uau. Sim. Portanto. Eu vou ler aqui o nosso maravilhoso texto, porque há muita informação e eu estou com o meu cérebro feito em papinha, mas pronto. Vamos começar pelo Robert Hunter Biden, que é advogado e lobista. Lobista? Sim. Lobista? Lobista quer dizer que tem lobbies. Ok. Lobista americano, que é o segundo filho do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele é sócio da Rosemont Seneca Partners, uma empresa de consultoria internacional. Biden... Um bocado como o caso McKinsey agora, em França. Shady, o Macron. Não, mas talvez falar nisso num outro episódio. Mas sim, uma empresa de consultoria internacional. Sim. Portanto, Biden atuou no conselho da Burisma Holdings, um importante produtor ucraniano de gás natural de 2014 a 2019. Existe aqui um pequeno hint que eu vou dar. Não vou explicar o que é, mas vou dar um pequeno hint para vocês e para os nossos espectadores, auditores, como quiser chamar. Procurem o termo metabiota. Sister. Façam uma pequena pesquisa sobre isso e depois falem comigo. Entrem em contato. Não vou desenvolver porque é demasiada informação, mas procurem. Procurem, amigos, procurem. Peço desculpa por ter interrompido. Ai, Faça não, favor. caro colega, por favor. Portanto, em 2019, o então presidente americano Donald Trump
alegou que Joe Biden havia pedido a demissão de um promotor ucraniano, Viktor Shokin, para proteger Hunter Biden e Burisma Holdings, embora a extensa reportagem da imprensa e o governo ucraniano não tenham encontrado evidências que sustentassem a alegação do Trump. A suposta tentativa de Trump de pressionar o governo ucraniano a investigar os Biden, retendo a ajuda externa, levou ao início de um inquérito de impeachment contra Trump em setembro de 2019. Como é explicar-se que é o impeachment? Por favor, deixo-te a ti explicar essas coisas, porque tu és a pessoa neste episódio que dá. O impeachment é basicamente o impedimento da ação que está a ser levada contra uma pessoa física ou moral. Uma entidade física ou moral. O que é que isso quer dizer? Porque eu acho que esta explicação não ajudou, mas anyway, é assim a explicação. A explicação técnica é esta. É basicamente eles quiseram impedir, na linguagem do povo, se quiserem eu vou traduzir, quiseram impedir que o Trump basicamente fez um pedido de abertura de investigação em relação às tais ligações do filho do Joe Biden com esse tipo de empresas e quais seriam as ações que teriam sido levadas a cabo e quais os interesses. E basicamente eles não sei se o Joe já estava no poder, já tinha sido eleito, penso que sim. Em 2019? Acho que foi em 2020 que ele foi eleito, se não estou engano. Não, ele em 2019 acho que não estava no poder. Pronto. No entanto, vamos dizer, o Estado americano colocou um impedimento ao prosseguimento desta pesquisa e desta investigação sobre as ações do filho do Hunter Biden nesta empresa da Burisma, basicamente. Porque supostamente ele tinha recebido da Burisma uma quantia um pouco exorbitante. Que tinham sido pago pela Burisma e por entidades ucranianas por ao suposto pouco trabalho que ele teria feito, até porque ele é advogado, ele de combustíveis fósseis tecnicamente não percebe nada, o que seria um bocado estranho, mas percebe bastante de leis. Supostamente a Burisma seria uma empresa que estaria também com muitos problemas financeiros. Portanto, é exatamente isso que fazemos. Quando uma empresa tem problemas financeiros, nós vamos lá e enchemos os bolsos, porque é isso que vai ajudar basicamente a empresa a voltar a ser a voltar a estar estável a nível económico. É isso que fazemos. Pronto. Deixe-vos pesquisar sobre isso, porque não vamos entrar em detalhe. Outra curiosidade que eu vou só deixar aqui também é que é engraçado porque supostamente o juiz que estaria a tratar dessa situação faz parte é um juiz do Delaware, e o Delaware é um estado americano conhecido por ser o paraíso fiscal de offshore de várias empresas, e precisamente empresas ucranianas ligadas a um oligarca que se calhar alguns de vocês conhecem, chamado Igor Kolomoisky, que depois a Adriana pensa que ele vai falar. Continua. Vou falar. Muito interessante, este tópico é muito interessante e acho que explica muita coisa para quem se interessar sobre este assunto, e uma vez que vocês caírem assim no black hole, vocês vão perceber. Aí vocês vão entender porque é que nós estamos cansados e vão entender porque é que hoje está a ser difícil falar, mas boa sorte. Portanto, vou continuar. Que desde dezembro de 2020 o Hunter é investigado pelo Departamento de Justiça de Delaware, nos Estados Unidos, que apura supostas irregularidades fiscais do filho de Biden. Portanto, sobre o Delaware, tal paraíso fiscal, o New York Times reportou que Hunter pagou dívidas fiscais estimadas em mais de $1 milhão, mas o pagamento destes impostos pelo filho do presidente norte-americano é só parte de uma investigação maior iniciada em 2018, e que os promotores norte-americanos apuram se é...
apuram isso? Não, o que os promotores norte-americanos apuram é se durante as suas atividades comerciais com países da Ásia e da Europa, Jesus Christ. o advogado formado pela Universidade de Yale realizou lavagem de dinheiro. E Ou seja, o recebeu- advogado formado, eu acho que esta frase não está muito bem feita, mas pronto. Esse advogado que é o Hunter Biden, Sim, o Hunter Biden. realizou lavagem de dinheiro e recebeu vantagem indevida em troca de favores para empresas estrangeiras. Pequeno ponto, pesquisem as suas ligações e investimentos, ligações e investimentos em empresas chinesas. Ok. Bom, hoje o episódio está... Caótico, como toda a situação. Pronto. Portanto, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não é alvo das investigações, mas este caso levantou bastantes questões sobre o envolvimento de Hunter com a Burisma no mesmo período em que Biden era vice-presidente do país, de 2009 a 2017, durante também o mandato do Barack Obama. Pronto. A seguir vamos falar da Natália Yaresco em 2014 e os protestos na Ucrânia. Basicamente, porque a falar da Natália é mais uma demonstração das ligações americanas que existiam na Ucrânia e todas as pessoas que estavam ligadas ao sistema americano e à evolução, suposta evolução económica que se pretendia para a Ucrânia. Uhum. Portanto, durante os protestos... Pega mais um bocadinho de café, meu, estás quase a dormir. Pega, anda lá, bebe, bebe. Tu és um bully! Eu não sou um bully, mas estou a ver quase a dormir. O que é super... o que é justificável, atenção, super justificável. Gente. E pedimos desculpa se estamos assim um bocado em baixo. Depois a Adriana acho que vai explicar um bocado essa parte também. No fim. O Talvez. vídeo que viste e tal, ok. Continua. Natália Yaresco. Durante os protestos do Euromaidan em 2014, os ucranianos ocuparam o centro da capital ucraniana de Kiev de novembro de 2013 a fevereiro de 2014, em protesto à decisão do então presidente ucraniano Viktor Yanukovych de suspender um acordo de livre comércio com a União Europeia em prol de um estreitamento das relações económicas com a Rússia. Caso vocês não saibam do que é que estão a falar, por favor vejam os nossos vídeos anteriores em que nós explicamos isso Do direitinho. que é que estamos a falar? Do que é que estão a falar? I need you. Basicamente nós já tínhamos falado um bocado neste assunto na primeira parte, se não estou em erro. A primeira, sim, foi mais Na a primeira parte, porque foi sim. a primeira parte do especial foi em relação à Ucrânia. Se tiverem dúvidas um bocado sobre este assunto, tudo o que está à volta do assunto de Viktor Yanukovych, depois com a sua substituição pelo Poroshenko, e que foi precisamente na altura em que Poroshenko foi para o poder que esta tal senhora, a Natália, entrou como Ministra das Finanças na Ucrânia. Em fevereiro, acusações de corrupção generalizada no governo e a repressão policial violenta contra os manifestantes levaram Yanukovych a acabar com o seu cargo político e a fugir da Ucrânia. Quando a presidência de Poroshenko se iniciou, de entre 3 representantes estrangeiros, este nomeou como Ministra das Finanças no período de 2014 a 2016 uma americana de nome Natália Yaresco, que foi também diretora-geral da companhia de fundos de investimento Horizon Capital. Natália foi nomeada com o propósito de trazer uma nova lufada de ar fresco no processo financeiro do país. Foi posteriormente acusada de enriquecer à custa dos contribuintes americanos, tendo um salário estimado de $150 mil anuais, mas declarou em 2013 e 2014 mais de $2 milhões por cada ano em bónus. Em bónus. Portanto, isto daria mais ou menos $12.500 mensais. Sim. O que, ok, para uma ministra Ministra das Finanças num país como a Ucrânia, com muitos problemas económicos. Sim, porque teoricamente a Ucrânia é considerada um dos países mais pobres daquela zona da Europa, não é? Portanto, exatamente. É importante lembrar da Europa, mas não da União Europeia. Sim. O que é super, no mínimo, estranho, tendo em conta o sistema económico ucraniano.
que ela tem obtido, como tu disseste, bem, 2 milhões de dólares por cada ano em bónus, para além Do seu salário. dos 150 mil dólares anuais em 2 anos. Onde é que anda esse dinheiro? Isto está. Aliás, o senhor que fala sobre isto é o Robert Perry, e acho que ele tem mesmo um livro que eu depois podemos tentar deixar na descrição, se vocês quiserem, estiverem interessados em ler mais sobre o assunto. Ele fala muito sobre isto e sobre todos estes engenhos, se quisermos, e estas ligações em relação a esta personagem e a outras que também estiveram envolvidas neste processo a nível da Ucrânia. Ironicamente, 2 meses depois, em abril do mesmo ano, Hunter Biden é nomeado para o conselho da empresa Burisma e, segundo algumas fontes, o salário mensal de Hunter chegava a atingir os 50 mil dólares. Ok. Muita boa maneira de estar a ganhar dinheirinho. Desculpem uma parte. Portanto, acabámos agora com esta parte dos Estados Unidos e da Ucrânia e vamos falar agora do senhor Zelensky, que aos olhos de muitos é um amor de pessoa. Desculpa, ainda estou rancorosa em relação a esses comentários. Vamos falar sobre Zelensky, minha gente. Vou tentar estar um bocadinho mais animada porque eu sinto-me genuinamente triste com esta situação, portanto eu vou tentar estar um bocadinho mais pumped, que é para ver se vocês ficam agarrados aqui ao assunto. Okay. O Zelensky é um político, ator, argumentista, comediante e produtor cinematográfico ucraniano. É o atual presidente da Ucrânia, cargo que iniciou a 20 de maio de 2019. Quando assumiu o seu cargo de presidente, ele expressou o desejo de terminar com os conflitos no leste da Ucrânia, no Donbass, assim como a retirada das forças militares russas nessas regiões e de exigir uma compensação pelos conflitos, coisa que nunca chegou a acontecer. Uma compensação, isso por acaso essa parte eu tinha lido, mas não sabia. Sim, mas é verdade. Mais compensação que o que ele recebe por o gás passar por ali. Pois, mas isso isso são outros assuntos que as pessoas se calhar não sabem. Ok. Portanto, eu estive a fazer alguma pesquisa sobre a censura política, ou seja, levada a cargo pelo Zelensky, e descobri que no dia 19 de março de 2022, Zelensky anunciou a proibição da atuação de 11 partidos políticos no país, todos eles de esquerda, ou que são considerados a oposição ao governo. Exato. Comunistas ou e seja, socialistas. Exatamente, considerados por ele como pró-Rússia. Houve um afastamento do Partido Comunista Ucraniano, que já tinha tido lugar anteriormente a quando das eleições ucranianas em 2015, em que foi apresentada uma proposta com vista ao afastamento de 3 grupos representantes que eram concorrentes eleitorais. Exato. Partidos de esquerda, mais uma vez. Exatamente. E eu, por acaso, também gostava de salientar que aquilo que eu estive a analisar em relação a este assunto, descobri que comunistas já foram presos desde o início desta guerra e podem ser executados, alegadamente. E eu, por acaso, gostava de fazer aqui um parênteses. Se vocês se lembrarem do primeiro vídeo, desculpem, nós falamos do Euromaidan. Exatamente nesse conflito do Euromaidan, houve um dia em que as forças de extrema-direita fecharam, ou seja, atacaram uma sede, desculpem, de um partido comunista, ou considerado um sindicato, e basicamente mandaram... Não era de um partido comunista, era uma casa de sindicato. Eu disse. Sim, eu sei que disseste. Foi isso. Mas é preciso... mas eu disse, era um sindicato. Desculpem. Era um sindicato que foi atacado por forças da extrema-direita, em que eles mandaram bombas e coquetéis molotov lá para dentro, e as pessoas, a maior parte das pessoas que estavam lá dentro, morreram. Queimadas ou atiraram-se das janelas? Pelo que nós muitos atiraram-se das janelas, muitos morreram queimados, outros morreram intoxicados pelo fumo, incluindo um rapaz de 17 anos que era, por acaso, militante comunista, que era a pessoa mais nova que estava lá dentro. E foi uma vítima destas tais perseguições que já começaram em 2014 e que foram agora muito mais reforçadas pelo início desta guerra. Isto também pode ser visto naquele documento, aquela reportagem feita pelo francês, que podemos também deixar outra vez na descrição. Mas é preciso ver, não é só ouvirem o que nós estamos a dizer, para vocês poderem ter confirmação daquilo que nós estamos a dizer. É super importante verem o documentário e as reportagens e pelo menos abrirem os links e verem aquilo que estamos a falar, senão então não vale a pena. O que eu queria dizer, e é super importante, é que toda a gente fala e toda a gente enche a boca com democracia aqui na Europa, um país
da liberdade, países tipo, supostamente no caminho da liberdade e da democracia, que tanto querem o mesmo para a Ucrânia e que tanto dizem que a Ucrânia está na via da democracia. Super importante. Vou deixar aqui um pequeno excerto de uma parte de um espetáculo de comédia do Zelensky que ele fez enquanto comediante. Acho que foi num daqueles programas de televisão, sabes? Que fazem como em Portugal, em que fazem paródias da situação política do país. E eu vou deixar aqui para vocês já de seguida, para poderem ver. Я тебе деньги на демократию давал? Давал. Где деньги? Где деньги? Я говорю, ты демократию купил? Купил. Где демократия? Где демократия? Нет демократии! Нет демократии. Нет! 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 Нет? А зачем деньги давал? Слушай, ты придурок. Нет, ты придурок. Хорошо, где сейчас эти танки? Путин забрал. Да ему нахрен эта рухлядь нужна? Я куплю. Ты же придурок, ты же знаешь, что они поломанные. Передам. Кому? Я куплю. Кто из нас президент Украины, ты или я? Ты? Или я? Espero que tenham gostado deste pequeno excerto Very good. de comédia, que de comédia não tem assim muito, a meu ver. Não sei, Comédia a minha relativa, opinião. né? Exato. Mas que tenha um mote bastante pertinente, e acho que em comparação e em contraste com o que a Adriana vai passar agora a citar. Sim, porque eu vi um vídeo em que o Zelensky fala precisamente das ameaças dos partidos de esquerda que ele sente, né? Ele diz: qualquer atividade por parte de políticos que vise dividir a sociedade ou colaborar com o inimigo não terá sucesso. E eles enfrentarão uma resposta dura. É por isso que o Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia decidiu que, dada a guerra em grande escala que está a ser travada com a Federação Russa e os laços que algumas organizações políticas têm com esse Estado, atividades de vários partidos políticos serão suspensas até o fim da lei marcial. Ok. Ironicamente, Mas quais partidos políticos? os de esquerda. Exato. Que, ironicamente, o que Exatamente, aconteceu? era isso que eu ia dizer. Exato. Ironicamente, era o que eu ia explicar. E ele suspende os partidos de esquerda, mas manteve e mantém hoje em dia em operação partidos políticos de extrema-direita com ligação íntima, com grupos neonazis, tais como o Svoboda e o Pravi Sector. Ok, então, mais uma vez, num espírito democrático, nós eliminar, estou de acordo, vamos cancelar, vamos impedir e restringir a atividade de partidos políticos para eles não interagirem e não interferirem com a guerra que está a acontecer. Ok, percebo, até aí até percebo, mas vamos impedir uns e vamos impedir os outros, vamos impedir ambos os lados, para ser correto, certo? Sim, teoricamente para ser Teoricamente, para democrático, ser correto, para mim não é correto, É porque não há cá impedir partidos, isso não cola. Depois, mas vamos impedir uns, vamos impedir outros. Era só isso. Ok. Portanto, houve também um discurso feito a 19 de março deste ano, em que Zelensky anunciou que havia dado o título de Herói da Ucrânia com a Ordem da Estrela Dourada ao Major Denis Prokopenko do regime Azov. O regime Azov, minha gente, são neonazis, ok? E a 1 de dezembro do ano anterior, de 2021, Dmitro Kotsuyabailo, peço desculpa, são nomes um bocado complicados, que é um membro do Pravi Sector, o setor direito, de extrema-direita também, recebeu esta mais alta distinção na Ucrânia nas mãos de Zelensky. É engraçado, não sei se sabias que eles substituíram o nome da Praça Maidan por Praça Stepan Bandera. Peraí, questão para vocês, pessoal, questão, quem é o Stepan Lembram-se ainda Bandeira? do Stepan Bandera que falámos na primeira Digam-nos nos especial? comentários, se chegaram Vejam até se esta lembram. parte do vídeo, digam-nos quem é Stepan Bandeira. Pronto. Meu Deus.
A seguir, porque já falámos por acaso agora das ligações de Zelensky com o setor de extrema-direita. Lembrei-me. Exatamente de falar nisso, desculpem, lembrei-me de uma coisa. Houve um argumento que eu por acaso ouvi bastante circular, e vi nas redes sociais, estarem a dizer: como é que é possível o Zelensky ser apoiante de direita quando ele é judeu? Amigo, o que é que uma coisa tem a ver com outra? Exato, querem E eu exemplos? vou responder. Tu queres responder? Responde. Não, ia só dar o força. exemplo de Zelensky é judeu, com todo o direito de o ser, aqui não temos nada contra ninguém, e Kolomoisky, que também é judeu. E quem é Igor Kolomoisky? Vocês perguntam-se na vossa consciência, né? Já vamos falar sobre isso. Só queria dizer, e para todos aqueles que acreditam que ser judeu, o facto de ser judeu impede automaticamente de estar ligado, de ter ligações a nazis, a forças de extrema-direita. Eu lembro-vos que o primeiro-ministro polonês é judeu, ou considerado como judeu. No entanto, vocês podem pesquisar quantas vezes ele impediu manifestações LGBT. Teve atitudes antissemitistas perante várias personalidades judaicas e vários eventos e vários acontecimentos, digo eu, em relação a judeus. No entanto, ele é considerado como judeu. Aqui em França também temos um candidato à presidência, que não sei se vocês também já ouviram falar, que se chama, aliás, eu estou morto, Henrique Zemmour. Henrique Zemmour, de que os pais dele são árabes, portanto ele é de origem árabe e de origem judaica, e é o candidato, ou pelo menos aquele que nós conhecemos, o candidato mais à direita, mais de extrema direita que a França tem este ano, nestas eleições, a concorrer para a presidência francesa. Que ele próprio confirmou numa entrevista que recebeu mensagens de neonazis e que respondeu a mensagens de neonazis. Não dito por nós, dito em plena televisão nacional. Exatamente. Há um outro amigo do Kolomoisky, precisamente o senhor que tu vais falar a seguir, que faz parte também, é um co-diretor do Private Bank, que também é judeu, curiosamente. Portanto, não venham com argumentos a dizer que o facto de ser judeu impede. Aliás, é perfeita estratégia exatamente para os ilibar e os limpar de possíveis acusações. Portanto, pensem nisso. Por favor. Vamos continuar com os Pandora Papers. Quem sabe quem são os Pandora Papers, gente? Por acaso foram documentos que foram vazados há pouco tempo. Que neste caso só vou falar sobre o Zelensky e o Kolomoisky, porque há muita gente que está lá dentro. Um bocado como os Wikileaks, como os Paradise Papers. Exatamente, mas estes aqui são ligados diretamente ao Zelensky, porque eu acho que é importante vocês saberem exatamente o que é que se passa no mundo político. Portanto, estes documentos oficiais mostram que Zelensky e os seus aliados, que muitos fazem parte de uma produtora de televisão ucraniana, por acaso foi uma das coisas que estava a dizer nos documentos, foram favorecidos por um esquema de empresas offshore que datam de 2012, onde as empresas e o Zelensky possuem propriedades caras em Londres. No mesmo ano, esta empresa de televisão começou a produzir conteúdo regularmente para emissoras de TV ligadas a Igor Kolomoisky, um oligarca perseguido por alegações de fraudes multibilionárias. Dono, ou co-dono, se quiserem, do Private Bank, o tal banco que pôs um anúncio. Sim. Em que oferecia 10 mil dólares por um Moscal, ou seja, um termo derogativo para um russo. Derrogatório. Peço desculpa, meus amigos. É assim. O cansaço não perdoa. Acontece. Como eu estava a dizer, aliás, que falámos disso no primeiro episódio. No primeiro episódio também. Nós fizemos questão de falar sobre isso exatamente porque sabíamos que no fim do último episódio também íamos falar desse tipo de voltar coisas. a essa personagem e que foi uma personagem que precisamente foi a personagem que financiou a campanha do Zelensky e que fez passar o seu
a sua série no seu próprio canal De televisão. de televisão. A série do Zelensky, o servidor do povo. É isso. Sim. Exatamente. Por acaso eu tinha precisamente isso no meu texto, que diz que o mesmo fundou a campanha eleitoral de Zelensky. E todo o programa de comédia do Zelensky, como o Albert disse, passava no tal canal de televisão do Kolomoisky. Privado. E quem é que este senhor, o Igor Kolomoisky, financiava? Pergunto-te eu, Adriano. Ai, eu não sei, não tô brincando. Quem é que vocês acham? Digam agora nos Que ele também comentários. financiava. Os Azov. Ok? Os Azov foram basicamente parcialmente financiados pelo Igor Kolomoisky, minha gente. E basicamente, por acaso tem aqui um facto muito interessante, que eu ontem disse ao Álvaro, o Álvaro ficou muito A sério, Adriano? ficou de género, como assim? Disseste-me, não me lembro. Foi sobre o quê? Calma. O advogado de Zelensky, Andriy Bodan, era o advogado pessoal de Kolomoisky. O que eu não acredito? Como assim? Como assim? Mas espera, tenho mais. Tens mais? Tenho. Claro. Ok. Temos jornalistas investigativos que também relataram que Zelensky viajou, minha gente, 14 vezes nos últimos 2 anos para Genebra, na Suíça, e Tel Aviv. E quem é que estava em Tel Aviv, digo eu? Quem? Kolomoisky, porque estava lá em exílio. Isso faz-me So lembrar de uma funny. coisa, sabes o quê, Adriano? O quê? Caro colega, diga-me. De todos os países que votaram a favor das sanções contra a Rússia, acabei de me lembrar, surgiu-me assim. Por favor, adoro quando... Um desses países, sabes qual foi? Não, caro colega, diga. Deixa-te adivinhar. Não, diga ao senhor, diga. Eu quero dizer. Israel. Quem diria? Ok, desculpem. Pois- uma parte um bocado. Não, mas é só. O objetivo é que vocês percebam que estas ligações existem e que não são teorias da conspiração, como vocês podem. Não são podem, teorias da conspiração, amigos. Pesquisem. É tudo o que eu tenho para vos Eu dizer. só queria dizer isto. Pesquisem porque eu estou cansado de pesquisar, desculpa. Estou cansado de pesquisar para que as pessoas, tipo. Basicamente estou cansado, como diz o brasileiro, de encher o papo Normal. das pessoas, mas as pessoas depois têm que fazer a sua própria pesquisa para poderem. Eu não quero, mais uma vez eu digo, não quero que acreditem no que eu estou a dizer. Não, mas eu só quero que vocês façam as vossas próprias pesquisas, porque É isso. É tudo vocês tudo têm que pedimos. cair no mesmo buraco psicológico de dor que nós caímos durante semanas a fazer Vamos pesquisas. partilhar isto, ok? Vamos partilhar esta dor, porque Eu- quando vocês conseguirem partilhar a dor, vão conseguir partilhar o pensamento. E vão Exatamente. conseguir chegar às mesmas conclusões que nós. E eu por acaso, espero eu por acaso só queria acabar esta parte antes de nós entrarmos nas sanções da Rússia, a dizer, nós só falámos do Igor Kolomoisky exatamente para vocês entenderem como é que o Zelensky foi posto no governo, ok? Basicamente o governo do Zelensky é um governo dito... Como é que é de explicar? É uma orquestrada. Exatamente, aquilo. foi orquestrado, É uma- foi orquestrado pelas forças de extrema-direita, exatamente com promessas de ajudar o povo, de acabar com a Rússia. De acabar com a Rússia, credo. De acabar com a. Sim, de acabar com a Rússia. Sim, ok. E Mas Isso, eu é não- mais, isso é mais o projeto do Ocidente, mas o Ocidente que mas está isso lá são do outras outro histórias, lado. são outras histórias. Pronto, exato. Mas com o objetivo de acabar com a guerra dentro da Ucrânia que estava ligada com a Rússia, portanto, é para vocês só entenderem que o Igor Kolomoisky está ligado a tudo e mais alguma coisa e ironicamente, o Kolomoisky e o Zelensky até partiram o mesmo advogado, portanto aquilo deve ser mesmo Tem que uma estar em consonância amizade. com o outro, não dá nem. Claro. Bem. E também com a ajuda, mais uma vez, dos Estados Unidos. Como É. vocês puderam ver, até puseram uma ministra das Finanças ali a trabalhar. Exatamente. Querem mais? Portanto, esta terceira e última parte deste especial é dedicada às sanções da Rússia e às consequências económicas que a Europa, e não só a Europa, mas que se vão fazer sentir um bocado por todo o mundo. A Rússia é o país mais sancionado do mundo, com mais de 6.000 sanções no total a nível político, financeiro e empresarial ao nível da União Europeia. Ao nível da União Europeia? Não percebi muito bem esta frase, mas eu acho que percebi.
Ou seja, a nível da União Europeia, ou seja... Quem colocou as em sanções, termos de queres tu nego- dizer? Sim, exatamente. Quem colocou as em sanções, termos essas de- sanções são colocadas Pela União Europeia e pela pelos União Estados Europeia e Unidos. pelos Estados Unidos. Sim. Ou seja, pela comunidade internacional que nunca envolve a parte este do planeta. Ou seja, a China, a Coreia, a Índia. Isso. Eles não fazem parte da comunidade internacional. Coisa que eu nunca percebi, mas não sei. Pronto. Adiante. Sanções mais impactantes são nos setores do sistema bancário, com a remoção dos diversos bancos do sistema SWIFT, bancos russos do sistema SWIFT, falta ali, uma plataforma financeira e de comércio internacional que realiza pagamentos interbancários ou seja, é basicamente o sistema que a nós, por exemplo, que estamos na Europa, nos permite fazer transações internacionais e que foi basicamente cortado à Rússia e aos cidadãos russos. No entanto, é importante salientar que a nível de negócios, precisamente das energias fósseis, ou seja, todas as transações que existem a nível de entre a Rússia e países da União Europeia e outros, se vocês forem pesquisar, esse sistema SWIFT continua ativo exclusivamente para essas transações, por exemplo, entre a Alemanha e a Rússia. Podem pesquisar sobre isso, que é um facto muito interessante. Interesting. A nível de transportes, a União Europeia fechou o espaço aéreo à Rússia, ou seja, basicamente não temos mais voos que estariam possivelmente agendados para a Europa por parte provenientes da Rússia, não podem acontecer e vice-versa. Portanto, proibiu aeronaves de pousar, descolar e sobrevoar os países membros da União Europeia. A restrição está válida para todos os aviões russos, lá está, inclui jatos particulares dos oligarcas, obviamente. A nível humanitário, temos a MSC e a Maersk, que são duas das maiores empresas de transporte marítimo do mundo. Suspenderam as suas entregas para a Rússia. No caso da Maersk, a medida inclui transporte de alimentos, materiais médicos e outros. Temos commodities, certas empresas tais como a BP, Total Energia, que é uma empresa francesa, que eu também vou acrescentar. Agora podia ser dito em francês. Total Energie. Total Energia. Total Energie. Oh, qu'est-ce que je ferais sans toi, mon amour? C'est A Shell, romantique. a Equinor agora disse isto em francês. engraçado. Equinor. E a ExxonMobil decidiram deixar de financiar e realizar novos investimentos na Rússia. Para além disso, vou salientar que a Total Energie, que é uma empresa de energia francesa, foi pressionada para deixar as suas atividades na Rússia por parte da comunidade francesa e Sim. da comunidade internacional também, tal como outras empresas, por exemplo, como o Leroy Merlin, como o Auchan e a Renault, que já saiu e perdeu 20% do mercado. Era o segundo maior mercado da Renault, era o mercado russo. Sim. Em que os trabalhadores que estavam sediados nessas empresas e que trabalhavam em prol da construção para exportação para a Rússia ficaram sem emprego. E se não estou em erro, eram 40 mil pessoas que estavam empregadas só na Renault. Exatamente. Portanto, lembrem-se disso e 40 lembrem-se mil que pessoas que vão perder o emprego. as sanções são muito bonitas, mas depois levam a isto. Portanto, como eu estava a dizer, a Total Energy deixou de operar a nível, ou seja, de fazer importações de petróleo ou seja, quando eu digo petróleo, digo gasolina, diesel para a França. No entanto, recusou-se a desistir da importação de gás. Porquê? Porque a importação de gás é super importante ainda assim para a França e porque não poderiam assegurar, para além deste inverno, o fornecimento de gás aos franceses. Portanto, manteve-se na corrida e continuam a fazer negócio a esse nível com a Rússia. A BP, por sua vez, encerra 30 anos de operação no país, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E é importante lembrar que, por exemplo, a Total Energy tem mesmo territórios na Rússia, comprou mesmo certos territórios em que é permitida a exploração
por parte da própria empresa do petróleo e do gás. É isso que é importante saber, que a maior parte das pessoas não faz ideia. E são investimentos que, dada a sua retirada, imagina que a guerra acaba daqui a um mês, e eles retiraram-se de 20, como é aqui o caso da BP, retiraram-se de 20 ou 30 anos já de exploração e negócios na Rússia, para depois a guerra acabar daqui a um mês. Acho que é deitar muita coisa por água abaixo. E é uma decisão que a mim me parece demasiado Radical. ilógica e precipitada e que não traz interesse para os nível países a quem a BP e essas energias servem. Sim, a nível nenhum. Basicamente vamos nos lixar, não é? Pagar merdas mais caras. É isso, é tudo isto que isto representa. É vamos nos lixar a todos os níveis. Alimentar, de energias e de... e uma coisa super engraçada. A nível ambiental, o que é que vai a França fazer agora que não vai conseguir alimentar, não vai ter fluxo suficiente para alimentar a nível de gás e de energias aqui em França? O que é que eles decidiram fazer? Ainda há bem pouco tempo tinham fechado centrais nucleares que, certo, é uma energia perigosa, mas é uma das energias mais limpas que existe. Mas, precisamente pelo facto de ser perigosa, tinha começado a fechar algumas centrais aqui na França. E o que é que aconteceu agora? Vão voltar a abrir minas de carvão, que são um dos aspectos mais poluentes, Eu ia dizer extremamente poluente. se não o mais poluente, um dos setores mais poluentes na produção de combustíveis fósseis. Portanto, G20, cimeiras ambientais e toda essa panóplia de estratégias para o desenvolvimento ambiental por água abaixo. Exato. É tudo que eu tenho a dizer. Grandes marcas, como eu tinha dito também, gigantes marcas tipo a nível das redes sociais, o Meta, o Twitter, Netflix, YouTube, Snapchat, Apple, Walt Disney, anunciaram restrições ao mercado russo. No entanto, aparentemente o TikTok continua. Se não estou em erro, porque o TikTok eu acho que o é TikTok chinês. continua porque o TikTok é chinês. Acho que eles não se vão... Para já. Sim. Para já. Repercussões diretas, não só para a Rússia. Ou seja, é engraçado porque o povo russo, principalmente, é ele que vai sofrer com isso. Porque os oligarcas e toda essa gente, a maior parte tem contas no exterior. Portanto, em países que não vão ser impactados. É a Pandora Papers. Impactados por essa medida. Mas para tudo o resto e para nós, na Europa, disparo nos preços de combustíveis já aconteceu. Baixa do valor da moeda russa, no caso dos russos. Moeda que baixou no início da guerra, mas que já voltou. Sim, verdade. E porquê? Porque o Sr. Putin disse que ia voltar, para quem quisesse voltar a fazer negócio com a Rússia, e neste caso a nível do gás e nas energias fósseis, teria que pagar, não em dólares, mas em rublos. Teria que pagar o gás. E então o que é que... Porque as pessoas não têm noção que nas negociações a nível entre Estados existem as declarações oficiais, que é o que eles vêm dizer. Por exemplo, que a Alemanha disse à Rússia: mas então se é assim, se temos que pagar na vossa moeda, é uma ruptura de contrato. Porque tínhamos feito um acordo para pagar em dólares. E os russos: não há problema. Então vocês, acaba-se o fornecimento de gás para vocês. E depois disto é uma coisa que se chama declarações oficiosas. Declarações oficiais e oficiosas. O que é a declaração oficiosa? É quando o senhor que está lá a tratar dos negócios das energias liga depois de estar na conferência de imprensa em frente a toda a gente, ele liga: então como é que vamos fazer agora? Temos que pagar em rublo, pois, se quiser, pronto, vai ter que ser então. E vamos continuar. O fornecimento continua a acontecer porque as pessoas precisam de gás, precisam de energia para se aquecer, e as indústrias precisam de energia para funcionar e para continuar a funcionar e para vender. E é assim que funciona. Não é uma pessoa diz: é muito bonito tomar medidas assim,
em frente a toda a gente e às televisões todas, pronto, vamos atacar, é isso que vamos fazer. E depois, se calhar precipitamos. E também irrita ver nas redes sociais pessoinhas que não percebem nada de política nem de nada estarem a dizer mais sanções, vamos dar mais sanções, mais. Ok, então, mas se nós fizermos mais, porque basicamente a União Europeia neste momento está a agir por pressão pública também. Se o povo estiver a dizer mais, então espera, aqui a baguete que tu compras a 35 cêntimos, daqui a 2 meses vais comprar por 2,5€. E depois por 3,5€. E depois Pessoal, por 5. Eu não quero isso. Se vocês querem... Amigos, eu quero Problema comprar a minha vosso. baguete na mesma ao mesmo preço. Não quero estar a comprar uma baguete agora por 5€. Se a vocês não vos afeta, porque eu trabalho, a Adriana trabalha, paga impostos. Sim. Se calhar para os vossos pais, para quem vive com os pais, trabalham e pagam impostos e não têm de ser obrigados por uma coisa que não tem nada a ver diretamente connosco, porque eu lembro-vos que a Ucrânia não faz parte da União Europeia. Não temos obrigação nenhuma, nem moral. Podemos ter uma obrigação a nível humanitário de ajudar as populações, ok. Obrigação económica e militar, não temos nenhuma obrigação neste conflito. E só nos estamos a envolver por causa de pressões externas. E é preciso terem isso em conta. Adiante. O que eu estava a dizer. E depois que... Daqui para a frente nós vamos ver. Quem vai chorar. Eu vou de certeza. Portanto, a Europa deixou de comprar combustíveis à Rússia. Vamos meter um grande ponto de exclamação nesta parte. No que toca à opinião pública, deixou de comprar. Agora veremos. Como eu disse há pouco, expliquei esta situação, que existem declarações oficiais e oficiosas. Pronto, vocês perceberam. O que faz com que realisticamente as reservas de gás europeias ficam comprometidas. Pronto, por exemplo, aqui em França temos mais ou menos 40%, mas a Alemanha, como eu já tinha dito, acho que num dos outros episódios, tens mais de 60 a 70% de dependência. E a Áustria é 100% dependente, portanto. Eu acho que imaginem o eles buraco. a partir deste inverno ou brevemente vão deixar de poder tomar banho com água quente. Pronto, adiante. Ninguém vai ficar chateado, vai estar tudo bem. Bom, faz bem à pele, está tudo. Acho que se calhar é bom, não sei. Bom, adiante, estou-me a perder aqui nos meus devaneios. Tens aí agora a falta Super de... importante, falta de trigo, não só na Europa, mas sabem o que é que pode originar? Porque falta de trigo aqui vai originar falta de trigo. Tic-tic! Oh, Mimi! Ai, Mimi! Vai originar falta de farinhas. Sim. E de complementos alimentares, não na Europa, mas também em África, não se esqueçam, porque... Sim, minha gente, porque vocês só pensam que é só a Europa que existe, amores, mas não é. Também existe a África, o Médio Oriente e esses outros países que vão ser grandes vítimas desta crise, meus amigos. Exatamente. E porquê? E das sanções. Exato, nós temos... Michael, desculpem, nós... Olha, isso aí. Portanto, nós por acaso temos aqui algumas estatísticas que conseguimos encontrar na net, precisamente sobre essa catástrofe alimentar que vai ser as sanções na Rússia. Portanto, se quiseres, pode. Como eu estava a dizer, o que já não sei quem é que eu ouvi dizer que podiam começar a acontecer protestos brevemente. Quando o impacto se começar a sentir em África e nesses países, começar a haver violentos protestos violentos nesses países, exatamente. Eu por acaso acho que disse isso porque exatamente isso vai consequentemente causar uma catástrofe em África e no Médio Oriente e provocar ainda mais fome. Porque para além da escassez de trigo existe o problema, está tudo ligado, o problema do aumento dos combustíveis. E o que é que isso gera, o aumento dos combustíveis? Gera precisamente a falta de acesso e a subida dos preços a nível dos combustíveis gera problemas de logísticas de levar os alimentos para esses países, como é evidente. E pode agravar o problema da fome. Para dar aqui um exemplo, o Líbano importa cerca de 40% do seu trigo da Ucrânia, a Tunísia 42% e o Iémen 22%.
A Somália estima-se que 3,8 milhões de pessoas já se encontrem numa crise grave de escassez alimentar. Custos de eletricidade dos transportes dispararam também devido ao aumento de preços dos combustíveis, como é evidente. E como já falámos... E só queria acabar que no Líbano 22% das pessoas estão sem alimentos e o país importa cerca de 80% de trigo da Rússia e da Ucrânia, mas só pode armazenar cerca de um mês de colheita de cada vez, isto devido à explosão no porto de Beirute em 2020, que acabou por destruir os principais armazenamentos de cereais no país. Exatamente. Pensem, não é só a Europa que vai sofrer, mas anjos. Como eu estava a dizer... empresas, outra dos impactos, empresas francesas obrigadas a retirar-se da Rússia, como o Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, Total, etc. Supressão dos médias russos, isso aconteceu por iniciativa da União Europeia. Aliás, eu não sei, tecnicamente a União Europeia não está autorizada a interdir nada, porque a União Europeia não é um Estado, a União Europeia é um conjunto de Estados-membros da União Europeia. Age como se no entanto, age como se estivéssemos num regime totalitário. Eu acho que não estamos longe disso, desculpem que vos diga, porque se é para ser assim, eu digo já aqui, pronto, isso é a minha opinião, digo já aqui que se é por ser assim, não quero estar na União Europeia, porque a União Europeia deve preservar, e eles falam tanto de preservar a soberania dos países. No entanto, no que toca à liberdade dos média, parece que não estão a respeitar muito essa questão. Pronto, é tudo que eu tinha para dizer neste aspecto. Supressão de médias russos, RT, Sputnik, etc. Que aqui em França causou o desemprego a mais de 140 e tal pessoas que trabalhavam para essa cadeia televisiva. Inclusivamente que foram falar à rádio francesa. Exatamente, que explicaram essa situação na rádio francesa. Estas sanções basicamente são o resultado da política externa e da pressão externa dos Estados Unidos e da Europa. Vão ter imensas repercussões a nível europeu, como eu já disse, a nível europeu, a nível mundial. Embora as pessoas não se apercebam disso. As pessoas não se apercebem porque parece que não lhes está a afetar diretamente ainda. Exatamente. Não querem saber, parece que vivem num mundozinho de fantasia. E eu espero que mais cedo ou mais tarde, espero que o mais cedo possível as pessoas acordem e percebam que as sanções são muito bonitas, mas vão-nos cair mais em cima, porque, vamos ser realistas, a Rússia sofre de sanções desde 2014, desde mais até antes, se não estou em erro, mas sofre de pressões precisamente para reprimir o seu desenvolvimento económico já há imenso tempo, especialmente desde que aconteceu a anexação da Crimeia. Portanto, não é novidade para eles estão habituados, eles prepararam de certeza para isto. Não tenho dúvidas nenhumas. Porque, por exemplo, nós mudamos de presidente a cada 5 anos. Eles têm um presidente que não sei quanto tempo demoram os mandatos deles, mas neste momento eu acho que está lá que até o 2035. Putin está 2036. 2035, 36. Penso que sim. Portanto, o que é que isso permite? Para uns pode ser, mas já é um regime totalitário. Ok, podemos estar de acordo nesse aspecto. Não estou propriamente de acordo com esse tipo de maneira governativa, mas o que é facto é que esse tipo de governo permite planear a longo termo, que é o que não acontece aqui nos países da União Europeia. Tens 5 anos, temos um gajo, depois 5 anos próximos pode ser outro gajo com uma política completamente diferente. Podes agora dar o exemplo da França, por exemplo, que tivemos o Macron. Temos o Macron, e até estamos agora em risco de ficar sem o Macron. Mas até agora, por exemplo, vocês têm obviamente agora Marine Le Pen já tem uma política completamente diferente. Por exemplo, o Macron é todo virado à União Europeia, a União Europeia é que sabe, a França tem que estar em coligação com a União Europeia e blá blá blá. A Marine Le Pen, para além de ser extremamente fascista e xenófoba e tudo o que seja mau, diz que a França, ela já mudou de discurso agora, diz agora que a França tem que sim, que está ligada à União Europeia, mas ser um país soberano, ou seja,
tomar as próprias decisões e não estar sempre a depender de tudo que a União Europeia quer. É o que eu digo, a cada 5 anos muda-se de política, ou seja, o país é verdade que não tem muita oportunidade de dar seguimento a uma política que até pode ter sido boa ou não anterior, portanto é relativo. Pessoal, muito obrigado por terem estado connosco nestes 3 episódios. Os próximos episódios provavelmente não vão ser tão pesados. Obrigado a todos vocês. Fiquem bem. Beijinhos, pessoal. Vemo-nos no próximo episódio. Não percam.